Bem, a internet, né, não foi feita para isso, mas ela é utilizada como palco para o narcisismo das pessoas que possuem a natureza narcisística ou pessoas que têm a patologia narcisística, né? Quando eu falo natureza é porque a pessoa tem isso nela por natureza, em sua essência. Isso é o que eu poderia chamar de essência, né? São os psicopatas ou pessoas que desenvolveram essa patologia. No caso da pessoa, por que patologia? Porque não é natural de sua essência ter isso aí. Aí você já começa a entrar no tema do assunto aqui, que é autoconhecimento. A pessoa não sabe que isso não faz parte da natureza dela, mas tá falando de autoconhecimento, pega mal, né? Então, o assunto aqui em relação a... também é envolvido, né, um conjunto de informações correlatas, né? Se tornaram correlatas. Como a questão, a internet se tornou um palco para o exercício narcisístico, né? E um dos temas que é utilizado é autoconhecimento. Porque todos que são psicopatas são narcisistas por natureza. E todos que têm a patologia narcisística passam a vida, né, tentando disfarçarem essa natureza deles, que eles são melhores que todo mundo, que odeiam tudo e a todos, né, que odeiam todas as conquistas de todo mundo, porque ele tem que ser melhor e tudo que outra pessoa conquista, ela também quer o mal, porque ela não quer o bem de ninguém. E acaba sendo, como o narcisista também é usurário, só ele pode ter as coisas, ele se considera dono de tudo, né? Talvez eu elabore um vídeo tratando de usura, para vocês entenderem que não tem nada a ver com o que as pessoas pensam ou que os psicopatas divulgam, né? Porque muitas pessoas acreditam em mentiras que os psicopatas criaram para disfarçarem sua existência nesse mundo e sua onipresença e seus crimes, né? Então, um dos assuntos que as pessoas com narcisismo tratam muito na internet para se exaltarem, dizer que são superiores, melhores, como a própria religião espírita, né? A religião espírita claramente é uma religião declarada narcisista, né? Ela é melhor que todo mundo, trata com seres superiores. Todos que vieram aqui os espíritas que estão aqui vieram para poder ajudar as pessoas inferiores desse mundo aqui. São melhores que Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é um cara elevado, mas tem outros muito superiores que não vem aqui porque aqui é muito inferior. Então os seres superiores destruiriam esse mundo porque aqui é muito inferior. Então teve que botar um cara inferior como Jesus Cristo. E por aí, todas as conversas que você vê em literatura, né? Você tem muita literatura tratando dessas coisas, literatura espírita, nos próprios ambientes espíritas, né? Como eu já falei, eu sofri muito assédio sexual em religião espírita, que eu fui desde a infância. Felizmente não chegou nada a rolar um estupro, já que eu sou bem esperto. Mas desde a infância eu tenho lembrança de minha infância claras e isso é uma coisa que marca na pessoa. Não que eu tenha um trauma por isso, até porque eu já trabalhei meu intelecto desde muito novo. Existem vários temas, né? Existem alguns temas utilizados para o narcisista, a pessoa com narcisista, para se endeusar, né? Sempre com aquela farsa, aquela personagem de muito humilde, muito simples, para disfarçar sua natureza maligna, sua natureza nociva, podre, imunda, de desejar o mal de todo mundo, de querer ser dono de todo mundo. Então tem um conjunto, né, de temas que são utilizados como naturalismo, alimento natural, religião espírita e dentre outras, autoconhecimento, meditação, blá 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 blá, né? Que só acontece na filmagem, né? Ou quando alguém tá perto para ver, para sustentar a mentira, que essas pessoas são mentira pura em tudo. Então, eu quero tratar aqui de um desses temas, né? De um desses assuntos utilizados por pessoas com patologia narcisista ou por psicopatas, né? Que naturalmente são narcisistas. O narcisista é uma pessoa utilizada pelos psicopatas para fazerem o mal, são manipulados. E sempre quem paga o pato, sempre que se fode é o narcisista. O psicopata normalmente nunca é descoberto, né? E tá debaixo do nariz de todo mundo. E esse tema aqui, esse vídeo aqui é sobre um desses temas, que é autoconhecimento, né?
Você sabe mesmo o que é autoconhecimento? Você pensa que o autoconhecimento, se conhecer é saber que gosta de sorvete ou acarajé? É ler um livro de autoconhecimento, me conheci, sou foda. Será, brother? Tá parecendo mais um sintoma narcisístico aí, né? Se você observar, você procura... A pessoa com narcisismo, ela procura a vida inteira temas e coisas para alimentar seu narcisismo, né? Como, por exemplo, consome muitos vídeos na internet sobre coisas que o elevem, que ele considera sabedoria, recita Platão, mas na verdade só decora frases e ele não tem interesse nenhum em olhar, ele não tem interesse nenhum em olhar para si, ele gosta de ser maligno, gosta de ser narcisista, ele não tem nenhum interesse em autoconhecimento, porque o autoconhecimento envolve aceitação do problema, né? E envolve interesse em melhorar. Então as pessoas que não têm amor próprio, psicopatas, muitas vezes narcisistas, e pessoas normais, quem não tem amor próprio, não há interesse algum em mudança. Se não há interesse algum em mudança, é claro que essa conversa de olhar para seu interior para ver se tem algo errado, que é um dos trabalhos de autoconhecimento, não existe. Estão lhe enganando, né? A pessoa que não tem amor próprio, ela não tem nenhum interesse em evoluir. O processo de evolução requer autoconhecimento, requer olhar para si, entender que tem algo errado nele, mudar, destruir aquilo, criar algo melhor, coisas melhores. Então a pessoa que não tem amor próprio, não existe autoconhecimento, esqueça isso aí. Mentira pura. Já identificou, já sabe quem é. E eu quero pegar um tema que já tem um tempo, né? Eu queria pegar um exemplo fácil de trabalhar, não para mim. Infelizmente eu tenho que trabalhar com coisas complexas, mas para vocês tramparem com uma coisa um pouco mais simples, existe algo que aconteceu há um tempo, que eu acredito que sirva como exercício bom para você ver um pouco, você entender um pouco se você não está mentindo para si mesmo, né? Que um dos trabalhos do autoconhecimento é você ver se você mente para si e você parar de mentir para si. Isso requer um trampo, né? E todo trampo complexo de valor que lhe torna melhor, que lhe dá algo de bom, é claro que nos 30% iniciais é muito incômodo, né? E pessoas narcisistas não gostam de incômodo, né? É conversa fiada, né? Aquele cara que faz atletismo, faz musculação, fica com aquela cara de que tá sofrendo muito, tá fazendo muito esforço. Tudo é mentira com essas pessoas, tudo é uma farsa, quer criar são personagens que tem ali. E no processo de autoconhecimento há o processo de sofrimento, porque não que todo mundo sofra com autoconhecimento, né? Claro que um psicopata não sofre com autoconhecimento, que é da natureza dele. Mas assim, uma pessoa normal, claro que há uma questão de sofrimento, porque as doenças mentais, né, os defeitos, querem existirem. E para ele existir, ele precisa mentir para você, precisa lhe enganar. E um dos mecanismos de lhe manter sobre o controle das patologias mentais é o sofrimento, né? Ele cria uma personagem, cria uma fachada bem fora da superfície de sua alma, de seu espírito, de sua mente, para você ver aquilo, pensar que você é virtuoso, maravilhoso, etc. Afinal de contas, você não rouba e não mata, então você é o melhor de todos, né? Atrás desse processo, um dos objetivos principais da patologia mental é lhe fazer sofrer. Mas ele não pode deixar que você perceba que está sofrendo, senão você dará um jeito de sair desse sofrimento. Você tentará eliminar aquilo aí, mesmo que você esteja se matando. Então, no processo de autoconhecimento, de evolução, de cura, de eliminação de defeitos, quando você transpõe a fronteira da ilusão, da mentira, da patologia, você se depara com sofrimento. E é normal pessoas inexperientes que não têm domínio sobre isso aí interpretem que a evolução, o aprendizado, o autoconhecimento dói. Não, você apenas se deparou com a camada de sofrimento que a patologia mental impõe a você a vida inteira, e cada vez mais, a depender do seu estilo de vida, você acumula esses sofrimentos, expande, eles se misturam, e aí você acaba se deparando com desse, você fica com medo, desiste ou o que for, e aquilo ali, na verdade não faz parte de você, você tem que trabalhar aquilo ali. É um trampo de lidar com sofrimento, com dor, autoconhecimento e tudo mais. Lembrando que no processo de você lidar com a patologia mental e lidar com o sofrimento que ela lhe impõe sem você perceber, essa parte não é você se conhecer. É você conhecer a patologia mental, suas características, o que ela impõe a você. Aquilo não faz parte de você. Se fizesse, não poderia tirar de você, não poderia tratar isso aí, né?
é como uma faca em seu braço. Aquilo ali tá ali fazendo mal, você vira a cara para não ver, tá ali causando dor, apodrecendo você. Mas quando você vira homem, vira mulher, pelo menos um pouquinho, e você quer enxergar aquele problema, você vê que tá doendo e você quer tirar, você não tira seu braço. A doença, o problema é a faca. A patologia mental, o sofrimento é a faca. Você não tira uma parte sua. É um trabalho de conhecimento do que causou você e do que aquele objeto é o que está lhe causando. Não é autoconhecimento propriamente dita. Você chegou àquele ponto com autoconhecimento, é diferente. Beleza? Então, deixa eu baixar um pouco o volume aqui. Então, eu quero usar um exemplo recente para você ver se você vira um pouco homem, vira um pouco mulher, exercita um pouco a honestidade para consigo mesmo. Porque é muito difícil encontrar uma pessoa que é honesta consigo mesmo, né? Quando eu percebo essas pessoas assim, que não é honesta consigo mesma, já sei que nunca será honesta comigo. E é a maioria das pessoas, né? Não tem nenhum pingo de honestidade para consigo mesmo, né? São pessoas que não têm amor próprio, autorrespeito. Então você tem que tomar cuidado com essas pessoas. Mesmo ela não sendo uma psicopata, ela sempre trabalhará em defesa de suas patologias mentais, de seus defeitos. E se ela tiver que passar por cima de você para isso, ela não pensa duas vezes. Qual é a situação que ocorreu há um tempo? É recente, tem pouco tempo, né? Não foi ontem, mas assim, é recente. E a gente pode utilizar como um trabalho de olhar para si e se perguntar se nós somos honestos com nós mesmos. É exatamente uma situação que aconteceu no Oscar até um tempo aí, uns anos, não sei, de um suposto humorista, porque humorista de verdade faz você rir sem humilhar ninguém, né? Se tá tendo humilhação, chacota, mentira, não é humorista. E quem tá rindo desse tipo de coisa também são pessoas de caráter duvidoso, porque que fica rindo muito de humilhação, chacota e danos morais a outra pessoa que tá gostando, não deve ser um tipo de pessoa que você deva manter convívio, o contato. Então, o exemplo foi o Will Smith, um humorista, né? Esse humorista soltou certas ofensas para o Will Smith sobre a mulher dele. E o Will Smith levantou e deu um tapa na cara dele, né? Se vocês observarem, a maioria das pessoas, que são exatamente as que são psicopatas ou outra patologia de narcisista, dentre várias outras, são pessoas que condenaram essa ação do Will Smith, né? E até justificaram, dizendo que a mulher dele é uma puta, trai ele, e os filhos não são dele. Falaram um bocado de coisa, né? Tá aí na internet, só olha. Eu tava revisando agora algumas coisinhas. Ver se tinha alguma novidade, né? Então o que acontece? Ele tá errado? O Will Smith tá errado em fazer aquilo ali? Não. Mas por que o psicopata se incomodou tanto e trabalhou tanto no meio físico e virtual para condenar o Will Smith? Por quê? Ali, quando o Will Smith faz aquilo, ele demonstra uma autonomia, uma liberdade de ação, uma falta de medo e vergonha e um caráter destemido para consequências do que aquele meio de Hollywood poderia trazer a ele, né? Porque o psicopata detesta a liberdade, coragem, defesa, né? Eles não querem isso aí. E o Will Smith, como qualquer pessoa de Hollywood, não vou dizer qualquer pessoa, mas 90% sabe que Hollywood é um local de pedofilia pesada, um ambiente sionista, ok? Quem assistiu filmes dos anos 80, início dos anos 80 até começo do ano 2000, percebeu que muitas crianças e adolescentes dos filmes estadunidenses sumiram. A maioria e não se tornaram atores, por melhor que fosse, não se tornaram atores mais velhos, porque muitos cometeram suicídio, muitos foram internados porque era uma ameaça às mentiras de Hollywood, os crimes de Hollywood. Muitos de fato ficaram extremamente traumatizados e saíram daquilo ali. Muitos cometeram suicídio, muitos foram mortos, porque Hollywood é um ambiente extremamente maligno, com seres, com psicopatas em todos os níveis ali. Então qualquer tipo de liberdade, autonomia
que a pessoa possa ter que dificulte um assédio, um abuso, um assassinato, para o psicopata inadmissível, né? Se você observar, as pessoas com mais autonomia são as pessoas que são mais odiadas e mais perseguidas e mais assassinadas e destruídas pelos psicopatas, né? Eles não admitem isso aí. O psicopata, o mal, não admite liberdade de nenhuma pessoa. Nem nada. O mal tem que assolar todos. E os psicopatas, logicamente, se comportariam dessa forma na internet, no meio físico, condenando, caluniando o Will Smith, né? Principalmente que ele está defendendo uma mulher. E os psicopatas são pessoas que odeiam mulher. Os feminicídios são causados pela maioria das vezes por eles, né? Pelos psicopatas. Mas por que pessoas que não são psicópatas? Agora a gente entra na questão um pouco mais difícil. Até agora foi tudo muito fácil. Agora, por que as pessoas que não são psicopatas condenaram esse comportamento autônomo, respeitoso, autossuficiente, destemido de Will Smith em relação à sua esposa, consequentemente em relação aos seus filhos, em relação a ele? Porque as pessoas normais condenaram esse comportamento autônomo e ele não teve medo nenhum, porque ele sabe a podridão que é. Então as consequências viriam e ele não tem o que respeitar nada o que respeitar naquele ambiente, não há o que ser respeitado naquele ambiente, né? É muito difícil encontrar um profissional de Hollywood que não saiba as coisas que aconteçam lá, né? E eu nunca ouvi falar de um profissional, um fotógrafo, um cameraman, o que for, que não foi assediado ou abusado sexualmente lá. Pra você entender. Mas por que pessoas que não são psicopatas condenaram aquilo ali? É só uma questão de falta de personalidade, autonomia e foi com a manada? É gado puro? Sim. Tem tudo a ver. A maioria das pessoas é gado. Gado. Pessoas sem personalidade, sem inteligência. Como eu falei, usam vídeos, livros, o que for, para alimentar seu ego, né, sua patologia mental de narcisista, para se considerar foda, mas na verdade não é nada daquilo. Você vê muito em faculdade, né, passei muito por isso e outras pessoas passam. Você demonstra, sem muito esforço, um pouco de sua capacidade intelectual. Os psicopatas e pessoas com narcisismo no ambiente já querem lhe destruir rapidamente. E no mesmo dia você já está sendo difamado, caluniado, perseguido sexualmente, imoralmente, etc e tal. Em todo lugar do mundo. Ser humano é ser humano. Se você é uma pessoa que pensa que o ser humano é diferente porque fala outro idioma, mora em outro tipo de casa, está em outro país, outro clima, eu recomendo você procurar tratamento. Sério, porque esse já é um nível de delírio e alucinação, assim, que está fora de meu alcance. Está fora de meus estudos, de minha pesquisa. E olha que pessoas que dominam a psicoterapia me respeitam. Pessoas sérias. Então, por que pessoas normais, em tese, né, com doenças, né, a pessoa que passa a vida inteira decorando frase conveniente de pensadores para ele a pessoa com a patologia narcisística e o psicopata, eles têm essa questão da a usura, né, o comportamento de usurpar, né? Quando eles decoram essas frases de pensadores, na mente deles, eles usurparam e se tornaram donos desses conhecimentos. Mas na verdade eles não querem nem aprenderem porque atinge profundamente quem eles são. É só uma questão de narcisismo. Então por que essas pessoas, mesmo não sendo psicopatas, atacaram o Will Smith, sendo que claramente para uma pessoa mais liberta mentalmente, aquilo ali poderia ser um exemplo para a vida. Por quê? O psicopata não quer liberdade de ninguém porque ele quer molestar, assediar, destruir, matar todo mundo. Ele é consciente do que faz, ele é isso. Mas quando se trata de pessoas normais, com patologias narcisísticas, a patologia narcisística, observe que ela é cheia de patologia mental, narcisística dentro de si, que ela alimenta cada vez mais aquilo ali. E como eu falei, as patologias mentais tentam eliminar de qualquer jeito qualquer tipo de ameaça de sua existência. O mecanismo de fazer o doente sofrer quando ele começa a se deparar com a mentira, com a patologia, sofrer, né, ele reconhecer aquilo ali que está tendo nele, é um mecanismo de afastar ele da libertação, da verdade. Aquele sofrimento ali é uma forma de traumatizar ele nunca sai da doença dele, dos defeitos dele, da maldade dele, e ele acumular cada vez mais, continuar acumulando os defeitos, as patologias dele ali.
Então, na verdade, quem defendeu o psicopata humorista que ofendeu, que insultou a mulher dele, consequentemente a família de Will Smith e o próprio Will Smith, as pessoas que defenderam esse psicopata, esse humorista, na verdade, elas são pessoas que não têm autonomia. As patologias mentais delas controlam elas completamente. E se você observar, quando você está na presença de uma pessoa dessa, que tem muito narcisismo, qualquer manifestação de liberdade e autonomia, automaticamente eles reagem para destruir aquilo ali. Uma ofensa, humilhação, chacota, tortura, cárcere privado, assassinato, estupro. Desde gente pequena. A partir de gente pequena já devia acontecer isso aí com essas pessoas. Já fazem com gente pequena. E eles fazem também desde pequeno isso aí. Então, quem defendeu não foi exatamente as pessoas, porque elas não têm autonomia, elas não existem, não têm personalidade. Elas são controladas pelas patologias mentais delas, em principal o narcisismo. E o narcisismo que está dentro dela não admite nenhum tipo de comportamento autônomo, nem de defesa da liberdade, da autonomia, da coragem, nem da honra, nem de nada, nem da criança, nem de mulher. Lembrando que existe muito também assédio e de assassinato de mulheres por pessoas que têm essa patologia, mas não são psicopatas, né? Então essas pessoas na verdade não têm autonomia nenhuma. Quando você está interagindo com elas, você não está interagindo com elas em momento algum. Você está interagindo com as patologias dela. Elas são totalmente controladas pelas patologias mentais dela. Então, essas pessoas que defenderam, atacaram o Smith, a família, ficaram defendendo lá o psicopata. Não é difícil perceber que aquele suposto humorista é um psicopata. Muitos humoristas são psicopatas, né? Ali desde cedo você sabe, pelas coisas que ele faz, né? O stand-up dele, você sabe que ele é um psicopata. Tem segredo, né? O próprio, como é aquele cara? Ed Murphy fez um filme, se eu não me engano, um filme que ele engorda e emagrece, que ele bota uma crítica, né, de uma pessoa no palco que se comporta como ele, porque são muitos assim, são muitos humoristas que ganham dinheiro humilhando, falando chacota, e o público deles é igual a eles, ou psicopatas ou pessoas com uma concentração extrema de patologias narcisísticas. E então observe que quem fez quem foi daquelas pessoas que não são psicopatas, defenderam o psicopata humorista e ficar atacando o Will Smith e a família dele, e as pessoas que defenderam o Will Smith são pessoas que não foram as pessoas em si, foram só o mal que o controla. Pronto. Introduzindo em vocês essa base, eu sugiro a reflexão. Eu defendi o Will Smith ou humorista? Se eu fui contra o Will Smith e a favor do humorista, por que foi? Se ele não fez nada de errado, ele fez a coisa certa. Vocês conseguem se perguntarem e chegar ao ponto de encontrar essa parte que dói, que protege o mal dentro de você, para ele existir cada vez mais poderoso dentro de você? Você consegue se perguntar? Você não fala em autoconhecimento, meditação, blá blá blá, aromaterapia, luz terapia, o caralho a quatro? É conversa fiada de vocês, da maioria de vocês. Você consegue enxergar, consegue olhar para si e se perguntar por que você defendeu isso? Porque não tapa? Vocês fazem coisas bem piores, estupram, espancam, dão golpes. Ele deu um tapa na cara do cara e teve motivo. Vocês dão golpes, humilham, perseguem, estupram, sem motivo algum, até eu sei. Qual o motivo que tem de ser estuprar uma criança de 5 anos? De 0 anos? Então você consegue olhar para si e se perguntar por que você defendeu o humorista, não o Smith, o Will Smith? Por que? E você consegue se perguntar por que você defendeu o humorista em vez do Will Smith? Você consegue olhar para si e cadê o autoconhecimento? Eu sugiro essa reflexão. Por que vocês defenderam o humorista em vez de Will Smith? Qual foram as motivações que incomodaram você? Foi o tapa? Foi muito agressivo. Muito tempo de perseguição com o Will Smith e a família dele. Por causa de um tapa não faz sentido. Um tapinha mobilizar vocês no mundo inteiro
contra o Smith, um tapinha. Ele não matou ninguém, né? Você não se incomoda com coisa muito pior? Não é possível que um tapinha fez isso com vocês, né? Quais foram os motivos que deixaram vocês com tanta raiva, tanto ódio? Essa raiva, esse ódio de Smith é de vocês ou da doença que está dentro de vocês? O mal que controla vocês? Isso foi vocês ou algo que controla vocês? Eu sugiro essa reflexãozinha, autorreflexãozinha, esse incentivo do autoconhecimento, já que vocês falam tanto sobre autoconhecimento e dizem que dominam, e uma pessoa como eu aqui não sabe nada sobre autoconhecimento. É por isso que eu mando vocês se fuderem, tomarem no cozinho de vocês, bem forte e bem fundo.